Porque qualquer pensamento com profundidade, se você for aprender culinária com um grande mestre de cozinha, você vai sair quebrado. Vai te desconstruir completamente. Porque diante de qualquer mestre, você vai ser desconstruído. Você só não vai ser desconstruído diante, né, de um sujeito escorregadio, de um sujeito político, de um sujeito articulado para vender um peixe. Um sujeito articulado para vender um peixe, ele vai ser simpático até o último fio. Né? Você vai ficar perto dele, você vai rir, que nem bobo. Né? Você vai se sentir bem. Né? Agora, pega as histórias, não estou falando da nossa tradição, não, pega as histórias, né, místicas do Oriente, o sujeito que sobe a montanha para achar o mestre, né, fica 5 anos procurando o cara, né, e tudo mais. Vê o que acontece com o sujeito quando ele chega lá. Né? Ele não vai ser recebido num lugar prazeroso, fácil. Né? Ele vai se arrepender profundamente, ou então vai ter que se quebrar todo. Ele vai ter que se quebrar todo. Ou seja, um mestre não é uma figura simpática. O mestre não é uma figura simpática. O mestre é uma figura extremamente perigosa. Né? Não se aproxime. Né? Então, ele é uma figura extremamente perigosa, porque ele vai te quebrar. Né? Não chegue perto da jaula. É por isso que ninguém senta muito perto aqui. Exato. Então, e é assim desde que o mundo é mundo, gente. Isso é assim desde que o mundo é mundo. Então, não é uma figura simpática, não é uma figura que está ali para te agradar, não é uma figura que está ali para fazer você se sentir bem a qualquer custo. Ele está ali para te passar um pensamento. E você pode ter certeza, esse pensamento ele vai ter muita coisa que não faz parte do que você é hoje. Né? E, consequentemente, isso vai te quebrar. Ou você não vai aguentar e vai sair fora, ou você vai quebrar. Para aquilo poder entrar em você. E isso é em qualquer lugar. Isso aí eu estou falando, né, do que é o caminho espiritual de uma maneira geral. Né? Então, aqui, a serpente oferece o que é prazeroso. Você não vai ter problema. E gratuito. Olha que interessante. Essa expressão usada há 4.000 anos atrás. Gratuito. Ou seja, o que os antigos afirmam não há propriedade na gratuidade. E isso meu mestre falava, né, falou até o fim da vida dele. Não há propriedade na gratuidade. E quando eu falo em gratuidade, eu não estou falando só de dinheiro. Eu estou falando de esforço. Eu estou falando de esforço. Eu estou falando de ato doador, seja ele qual for. Né? Então, na gratuidade você não adquire nada. Não tem absolutamente nada que seja gravado em você. Nada. Eu usei aqui uma vez como exemplo, quando eu decidi ensinar os meninos aqui, os rapazes aqui, fazem parte do grupo de guerreiros, a fazer fogo. Né? Era um encontro que estava acontecendo de manhã, não estava nada sendo cobrado financeiramente, né? Não tinha nenhuma cobrança financeira, né? E eu queria ensiná-los a fazer fogo sem recursos como fósforo, isqueiro, nada disso. E o que eu fiz? Eu marquei às 10 horas da manhã, chegaram aqui às 10 horas da manhã, dei algumas dicas de alguns apetrechos para eles fazerem fogo, eles ficaram de 10 horas da manhã até 1 hora da tarde, com um calo na mão, né? E eu só olhando, percebendo, ia lá, faz assim, faz assim, faz assim. Quando já estava saindo sangue da mão, aí eu falei, agora eu vou ensinar vocês a fazer. Em 20 minutos eu fiz fogo. Né? E aí, um deles me perguntou, por que você não ensinou isso antes? Eu falei, senão você não ia aprender isso, você ia esquecer facilmente isso. Né? Então você precisou ficar de 10 da manhã até 1 da tarde, né, com calo na mão, você nunca mais vai esquecer isso. E de fato, todos eles hoje são capazes de ensinar isso.
com uma lição só. Então isso significa o quê? Não há propriedade na gratuidade. Se eu marcasse 10 horas da manhã, 10h20, todo mundo já soubesse saber fogo, fazer fogo, né? Ou seja, ia ser mais uma coisa na rotina banal do dia deles. Né? E certamente dali a uma semana ninguém lembrava de mais nada. Né? Então, agora você tem uma propriedade. Agora você tem uma possibilidade de realmente, né, gravar na pele, literalmente, né, o sentido daquilo, a compreensão daquilo. Então, lembrem-se disso. Essa frase aqui, esse versículo devia virar imã de geladeira. Né? Ou seja, para você olhar todo dia. O único momento em que o texto sagrado oferece facilidade, prazer e gratuidade é quando ela te coloca em teste na relação com a serpente.